Olá, estudantes do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Está começando a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vânia e tenho aqueles combinados. Não se esqueça, lave as mãos várias vezes ao dia. E fique em casa, continue em casa cuidando da sua saúde. E se precisar sair ou alguém da sua família também precisar sair, use a máscara. Olho na tela para você organizar os seus materiais. Então pegue o caderno, lápis de escrever, lápis de cor, cola, borracha, apontador, tesoura e também precisaremos de uma tira de papel. Tempo para você se organizar. Crianças, vamos aos registros das informações da aula? Então, no seu caderno, escreva a data de hoje. Em seguida, o número da aula. Coloque as iniciais do nome da nossa aula. L de língua e P de português. Tempo para você.
Muito bem, crianças. Registro pronto? Vamos relembrar o que nós aprendemos na aula anterior? Na aula anterior, eu trouxe um conto para vocês que estava presente neste livro que vocês estão vendo. Lembra o título? Nós registramos no caderno. O boi, a vaca e o bolo. Quem escreveu esse conto foi a Lúcia Reis. Ela escreveu e ilustrou. Nós também conversamos sobre ela. Este livro foi publicado pela editora Paulinas. E também nós analisamos as ilustrações que nos davam pistas para conhecer um pouco sobre o que acontecia nessa história. Nós fizemos também uma brincadeira acumulando os objetos que iam aparecendo no conto antes de ver a história. Então nós descobrimos que o personagem principal encontrou estes objetos durante o conto e o último objeto, que foi um objeto misterioso, nós descobrimos que foi o espelho. Muito bem, crianças, agora nós vamos relembrar este conto. Eu vou contar novamente, mas de uma forma diferente. Eu vou colocando, sem mostrar o livro, eu só vou colocando aqui os objetos no boi. Você também pode me ajudar aí em casa. Quando a gente gosta muito de uma história, de um conto, é sempre bom ouvir novamente. Vamos lá? Você lembra do conto que acontece na história? Então, vou iniciar. O boi, a vaca e o bolo. O boi foi à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e encontrou um gorro. O boi foi de gorro à cozinha buscar farinha para fazer o bolo. O boi se perdeu no caminho e encontrou umas meias. Vou colocar as meias que o boi encontrou. Você sabe qual é o próximo objeto que vai aparecer? Você lembra? Apareceu, você registrou no seu caderno a sequência. Muito bem. Nosso boi, então, já está de gorro e meias. Então, o boi foi de gorro, meias à cozinha, buscar farinha para fazer o bolo. O boi se perdeu no caminho e encontrou um relógio. O boi foi de gorro, meias, relógio à cozinha, buscar farinha para fazer o bolo. O boi se perdeu no caminho e encontrou um colete. Vamos colocar o colete aqui no boi. Muito bem, o boi está de colete. Então, o boi foi de gorro, meias, relógio e colete buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e encontrou uma gravata. Então, o boi foi de gorro, meias, relógio, colete e gravata à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e encontrou um cofrinho. Quanta coisa, né, crianças? Vamos continuar a história? O boi foi de gorro, meias, relógio, colete, gravata e cofre à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi se perdeu no caminho e encontrou um espelho. O boi foi de gorro, meias, relógio, colete, gravata, cofrinho e parou
no meio do caminho para se olhar no espelho. O boi se achou tão elegante que desistiu de fazer o bolo e foi jantar em um restaurante. O restaurante era vegetariano e o bolo era de cenoura. Sabe quem segurou o espelho para o boi se olhar? Foi a vaca, que desistiu de sair para jantar porque estava tão cansada de tanto olhar o boi, ficar tanto tempo andando de lá para cá. E assim termina essa história. Que divertido escutar novamente este conto, não é mesmo, crianças? Você pode recontá-lo agora que você aprendeu novamente para alguém da sua família. Hoje nós vamos entender um pouquinho melhor como foi escrita essa história, este conto, e vamos entender um pouquinho a mais sobre o que acontece nessa história. Mas antes, eu quero conversar com vocês sobre como a autora pensou em fazer este conto. Este conto nós chamamos de conto de acumulação. Por quê? Porque os objetos, eles vão se repetindo e vão acumulando, e o texto vai aumentando. E o boi foi ficando cheio de objetos lá no final da história, né? Ele ficou tão elegante, se achou tão elegante que foi até jantar em um restaurante. Para vocês entenderem como que a autora fez isso no texto, eu vou montar aqui no quadro as palavras que ela foi repetindo e que ela foi acumulando para vocês perceberem. Então, o boi queria buscar farinha para fazer o bolo. Só que o boi achou um gorro. Então foi o primeiro objeto que ela colocou lá no texto. Depois que ele achou o gorro, ele achou meias. Então o boi foi de gorro e meias à cozinha. Depois que ele achou as meias, o boi achou lembram que ele achou? Um relógio. Isso mesmo. Então o boi foi de gorro, meias e relógio à cozinha. Depois do relógio, qual foi o próximo objeto? Foi o colete. Então, o boi foi de gorro, meias, relógio e colete à cozinha. Depois do colete, qual foi? Fale aí na sua casa, você fez essa atividade anteriormente. Depois do colete, veio a gravata. Então, o boi foi de gorro, meias, relógio, colete e gravata à cozinha. Depois da gravata, veio o cofrinho. Então, o boi foi de gorro, meias, relógio, colete, gravata e cofrinho. E agora o último objeto. Vamos ver? O último objeto foi o espelho. Então, o boi foi de gorro, meias, relógio, colete, gravata, cofrinho e ele parou para se olhar no espelho. Vocês perceberam que durante o texto ela repetiu todas essas palavras e foi aumentando e foi acumulando? Olha como começou a história, né? Só o boi começou indo só com o gorro e no final, olha só, ele terminou com todos esses objetos. Por isso que a gente chama este conto de acumulação. Muito bem, crianças. Agora que vocês relembraram o conto O Boi, a Vaca e o Bolo, nós vamos fazer um jogo para vocês entenderem um pouquinho melhor o que aconteceu nessa história. O jogo que vocês vão fazer é o bingo da compreensão. Vocês já jogaram bingo? O bingo é aquele jogo que você tem a cartela e você tem os elementos na cartela, pode ser número, pode ser letras, pode ser desenhos, e a gente sorteia algo e você vê se tem isso na cartela e você marca um X. Esse é o bingo, provavelmente você já brincou disso, né? Se não brincou, nós vamos brincar hoje. No bingo, então, para nós jogarmos, vocês vão ter uma cartela com figuras
dos elementos da história. E eu vou sortear alguns questionamentos sobre a história. Se você tiver a figura que corresponde à resposta dessa questão que eu fizer, você vai marcar um X. Calma, vamos fazer a cartela, depois quando nós jogarmos você vai entender um pouquinho melhor. Então lembra a tira que eu pedi para você recortar no início da aula? Você vai pegar essa tira e vai dividir em 3 espaços. E você vai escolher um modelo de cartela que vai aparecer aí na sua tela. Você pode escolher, então, o modelo número 1, o modelo número 2 ou o modelo número 3. Você vai escolher um destes modelos, ou o que está, você vai desenhar o que está na cartela azul, ou o que está na cartela vermelha, ou o que está na cartela verde. Se você escolher a cartela azul, você vai desenhar um relógio, uma cozinha e um espelho. Se você escolher a cartela número 2, você vai desenhar a farinha, o bolo e o relógio. Se você escolher a última cartela, a cartela número 3, você vai desenhar uma cenoura, um relógio e o restaurante, que é onde o boi foi lá no final do conto. Então eu vou dar um tempo para você montar a sua cartela. Lembrando, são só 3 desenhos, certo? Não precisa desenhar tudo. Você escolhe a cartela que você quer desenhar. Tempo para você.
cartelas prontas? Será que você está com sorte? Bom, então eu vou iniciar o sorteio. Eu vou fazer o sorteio. Se você tiver a resposta da pergunta, do questionamento, você faz um X. Se você não tiver, não for a figura que eu estou pedindo, você não marca um X, combinado? E durante o bingo eu vou retomar alguns trechos do conto para nós confirmarmos as respostas, certo? Então vamos ao sorteio número 1. Olha lá na tela. Sorteio número 1. A ideia inicial do boi era fazer o que o boi queria fazer no início do conto? Pensem, crianças, quais dessas figuras responde esse questionamento? Vamos voltar ao texto, lá na situação inicial do conto. A gente sabe que não foi isso que ele fez, que ele mudou de ideia ao longo do conto. A situação inicial, bem lá no começo, eu trouxe um trecho bem lá do começo da história. O boi foi à cozinha buscar farinha para o bolo. Então a resposta é bolo. Quem tem bolo na sua cartela, marca um X, certo? Marcou um X? Quem tem o bolo? Posso ir para o sorteio número 2? Sorteio número 2. O que o boi queria buscar no início do conto? Então, é uma pergunta um pouquinho diferente daquela pergunta que eu fiz no sorteio número 1. É o que ele queria buscar antes de fazer o bolo. Vocês lembram que ele queria buscar, que ele ia buscar, mas se distraía no caminho, se perdia no caminho? O que é que ele queria buscar? Vamos ver o trecho que diz essa resposta? O boi foi à cozinha buscar farinha para o bolo. Circulei a resposta. Então, quem tem farinha na sua cartela, marca um X. O boi queria tanto buscar farinha, ele foi buscar farinha e no final ele acabou se distraindo tanto que ele buscou outros objetos, não é mesmo, crianças? Vamos então ao sorteio número 3. Sorteio 3. Lugar em que o boi queria ir no início do conto. Crianças, o conto se passa em lugares diferentes dependendo do tempo da história. No início o boi estava num lugar, no final ele estava em outro. Qual era o lugar que o boi queria ir no início do conto? Que se repetia sempre lá no texto da história. Vocês lembram qual era esse lugar? Nós temos aí a cozinha e o restaurante de opções para você. Vamos recuperar lá no lugar inicial. Qual era o lugar que estava escrito no início da história? Então dizia assim: o boi foi à cozinha buscar farinha para o bolo. Então novamente esse trecho que é o início da história. Aí diz o lugar inicial do conto, que é a cozinha. Circulei para você a palavra cozinha. Então, se você tem cozinha na sua cartela, você vai marcar um X na cozinha. Você está com sorte? Alguém já fez bingo aí em casa? Como você está na sua cartela? O que você já marcou? Confira na tela que eu já fiz o X para você não se perder. Vamos para o sorteio número 4. Sorteio 4. Sabor do bolo que o boi queria fazer. Crianças, lembram que ele não fez o bolo, né? Mas no texto dizia o sabor que era para ser o bolo. E até tinham pistas na capa do livro. Lembra que nós vimos os elementos da capa do livro e tinha essa pista, né, sobre este elemento do conto? Você lembra qual era o sabor? Vamos recuperar o trecho que dizia isso lá na história, lá no livro? O bolo era de cenoura e o restaurante era vegetariano. Então, crianças, o sabor do bolo era de cenoura.
Crianças, agora eu vou fazer uma parada aqui no bingo para refletir um pouquinho mais com vocês por que a autora colocou o bolo com sabor de cenoura e dizia que o restaurante era vegetariano. Você sabe um pouco sobre como é a alimentação dos bois e das vacas, que são os personagens do nosso conto? Então eu trouxe um texto informativo para ampliar um pouquinho mais o seu conhecimento sobre isso. Então, eu trouxe aqui um site que se chama Contando Ciência na Web, que é promovido pela Embrapa. E o texto se chama Animais e Criações. Então, o texto vai aparecer aí na tela para você e eu vou fazer a leitura. Assim como nós, seres humanos, as vacas também precisam de uma alimentação saudável e controlada. Tudo que uma vaca come influencia na qualidade do leite que ela vai produzir. As vacas se alimentam de capim, de feno, que são plantas secas, e de outros vegetais que são ricos em energia, proteínas, minerais e vitaminas. Por se alimentarem só de vegetais, as vacas são consideradas, tal como as ovelhas, os búfalos, os camelos e as girafas, animais herbívoros. Então, crianças, veja a informação que esse texto nos trouxe, que as vacas são animais herbívoros, o boi, não produz leite como a vaca, mas ele também tem a alimentação, feita à base de vegetais e também é um animal herbívoro. Então, os herbívoros não comem carne, por isso que diz que o boi foi a um restaurante vegetariano. E aí também neste texto fala a importância das vacas para nós, que elas nos fornecem o leite, que é um alimento tão utilizado por nós, seres humanos. Então, crianças, por isso que a autora referiu o bolo como sendo de cenoura e o restaurante sendo vegetariano. Interessante, não é? Vamos voltar então lá ao nosso bingo. Qual era o sorteio? Sabor do bolo que o boi queria fazer. Então, a resposta é cenoura. Se você tem cenoura na sua cartela, faça um X. Vamos ao sorteio número 5? Sorteio 5. Objeto que fez o boi mudar a sua ideia inicial. Crianças, nós ficamos esperando o boi fazer o bolo o conto inteiro. Mas aconteceu uma situação inesperada quando ele encontrou um objeto que fez ele mudar de ideia. Qual foi esse objeto? Vamos relembrar lá na história? Situação inesperada. O boi foi de gorro, meias, relógio, colete, gravata e cofrinho à cozinha buscar farinha para o bolo. Mas parou no caminho para se olhar no espelho. O boi se achou tão elegante que desistiu de fazer o bolo e foi jantar em um restaurante. A gente estava esperando que ele fosse jantar num restaurante? Não, nós estávamos esperando que ele fosse fazer um bolo. Então foi o espelho que fez tudo mudar. Será que se ele tivesse encontrado um outro objeto que não fosse o espelho, ele teria mudado a sua ideia? Pensem nisso, O espelho foi um objeto muito importante no nosso conto. Então, o objeto que fez o boi mudar sua ideia inicial foi o espelho. Quem tem espelho na cartela, marca um X. Conferiu a sua cartela? Será que você está quase fazendo bingo? Vamos então para o sorteio número 6. Sorteio 6. Lugar que o boi foi parar no final do conto. Crianças, nós já conversamos sobre o lugar que o boi estava lá no início. Vamos recuperar o trecho do final do conto e qual é o lugar que o boi está? Lugar final. O boi se achou tão elegante que desistiu de fazer o bolo e foi jantar em um restaurante. Então, no final do conto, o boi não estava mais em casa, ele estava em um restaurante. Se você tem o restaurante,
lá na sua cartela, marque um X, certo? Vamos ao sorteio 7? E agora, crianças, será que você vai fazer bingo? Quem já está com a sua cartela quase completa? Este é o último sorteio. Sorteio 7. Objeto utilizado pela autora para mostrar que o boi se distraiu por muito tempo. Crianças, qual é o objeto que mostra o tempo que o boi encontrou no meio do caminho? Essa está fácil, não é mesmo? É o relógio, aquele que você está vendo. Então, se você tem um relógio, marca aí na sua cartela. Mas, crianças, antes da gente conferir, vamos pensar um pouquinho a mais sobre o relógio no conto? Eu trouxe aqui na tela, vocês vão enxergar o relógio em diferentes momentos, desde a primeira vez que ele apareceu até a última vez que ele estava no livro. Então, olha lá como ele apareceu por primeiro. Segunda vez, terceira vez, quarta, quinta, sexta. O relógio está do mesmo jeito? O que mudou? Os ponteiros estão diferentes. Por quê? A autora nos deu uma pista que diz que o boi ficou por muito tempo se perdendo no caminho até a cozinha encontrando os objetos. E não foi pouco tempo não, foram horas, horas durante um dia, por isso que ela traz o relógio desta forma. E nós estamos observando este objeto no decorrer do conto. Esta é uma pista muito importante, até porque a vaca ficou muito cansada de tanto esperar e o relógio nos diz que ela esperou por muitas horas. Crianças, agora confiram a sua cartela e parabéns para você que conseguiu marcar todos os objetos na cartela. Agora eu vou pedir para você colar a cartela e eu vou dar um tempo para você fazer isso e nós já retornamos com a próxima atividade. Crianças, agora que o bingo terminou, nós vamos refletir sobre algumas palavras do conto, sobre 3 palavras. E para refletir sobre essas palavras, nós vamos fazer o desafio Que palavra é essa? Então, olhem aqui no quadro que eu tenho aqui 3 envelopes. Em cada envelope eu coloquei uma palavra escondida. Tem uma palavra no envelope rosa, uma no azul e uma no amarelo. Então, eu vou dar algumas pistas para vocês tentarem adivinhar que palavra do conto que está escondida em cada envelope. Então, olha lá na tela que eu fiz uma tabela. Tem a linha rosa, a linha azul e a linha amarela. Eu vou ler as pistas do envelope rosa que está na linha rosa. Então, para vocês tentarem adivinhar a palavra, vocês vão ter 2 significados dessa palavra. Um significado que está no livro e um significado que não está. Porque as palavras podem ter, uma mesma palavra pode ter significados diferentes. Então, vocês vão tentar adivinhar agora a palavra que está dentro do envelope rosa. Olhe lá na tela, na dica da palavra que está no livro. Superfície polida que reflete a luz ou a imagem dos objetos. Que palavra será que é essa? Essa palavra também tem outro significado que não está no livro. Modelo a ser imitado. Crianças, vocês já sabem que palavra é essa? Superfície polida que reflete a imagem dos objetos? Teve algum objeto que fez isso lá com o boi? Que refletiu a imagem dele? Já sabe qual é? Vamos ver se é essa palavra que você está pensando? Ó, já saiu a primeira letra aqui do envelope, que é a letra E. Essa palavra que você está pensando começa com a letra E? Vamos ver a próxima letra? Letra S. Fez es. Es.
Letra P. Vamos ver qual vogal está com P? O E. Ficou es-P. Es-P. Letra L. H-O. Ficou lho. Vamos ler? Espelho. Saiu o espelho. Então vejam, crianças, além desse significado de ser o objeto que reflete a imagem, também tem aquele significado que eu li para vocês, modelo a ser imitado. Quando eu falo que alguém faz algo que eu gosto muito e eu quero fazer igual, porque isso ele tem uma boa ação, uma boa atitude, eu falo eu me espelho naquela pessoa. Então eu não estou me referindo ao objeto, eu estou me referindo a um modelo a ser imitado. Então já descobrimos a primeira palavra, a palavra espelho, olha lá na tela. Agora vamos descobrir a palavra do envelope azul, que tem o significado no livro, que tem bom gosto e estilo na apresentação. Outro significado que não está no livro, que escolhe bem as palavras. Bom gosto e estilo? Que palavra será essa? Vamos ver? Vai sair a primeira letra, letra E. A palavra que você está pensando começa com a letra E? Vamos ver a próxima letra. L. Ainda precisamos de mais uma letra. E. Ficou lê. Então aqui era o E. Lê. Tem mais letras. Letra G. Vamos ver a próxima. A. Gá. Precisamos de mais uma letra. N. Agora não é Gá, é Gã. Elegã. Já sabe que letra que vai aparecer? Letra T. Tem mais uma. Letra E. Ficou T. Vamos ler? Elegante. É a palavra elegante. Olha o boi elegante, né? Quando ele terminou de pegar todos os objetos no caminho. Então, crianças, a palavra escondida lá da linha azul era a palavra elegante, que quer dizer bom gosto e estilo, mas também quando alguém usa bem as palavras, fala bem, a gente fala que ela também tem elegância, né? Então também tem esse outro significado. Vamos para o último envelope? Que palavra será que está aqui? Significado do livro, vou ler, está lá na linha amarela. Alimento feito à base de farinha, ovos, leite, açúcar, manteiga e fermento, assado ao forno. Crianças, que alimento é esse que apareceu lá na história? Só que essa palavra também tem um outro significado. Ato ou efeito de não cumprir algo ou de faltar a um encontro. Nossa, que significados diferentes para uma mesma palavra. Vamos ver que palavra é essa? Ela é um alimento, mas também o ato de faltar a um encontro? Vamos ver que palavra é? Será que é a palavra que você está pensando? Vamos ver a primeira letra? Que letra é, crianças? Mesma letra do boi. A letra B. Isso mesmo. Vamos à próxima? Letra O. Formou bo. É a palavra que você está pensando? Se é a palavra que você está pensando, qual seria a próxima letra? Fala aí em casa. Vamos ver qual é a próxima letra? Letra L. Próxima letra O. Que palavra que formou? Bolo. Bolo. E apareceu o bolo da história. Então, a palavra lá da linha amarela é a palavra bolo, que também significa o alimento bolo que nós assamos ao forno, como era o primeiro significado, mas também nós dizemos quando nós marcamos o encontro com alguém e essa pessoa falta e não avisa, nós falamos que ela nos deu um bolo. Você já usou essa expressão alguma vez? Nós também usamos a palavra bolo para isso. Crianças, última atividade de língua portuguesa de hoje. Trouxe 5 palavras para colocarmos no alfabeto. Vai aparecer aí na tela para você.
a palavra colete, a palavra espelho, gorro, meias e relógio. Vamos pensar sobre a primeira letra das 5 palavras que você está vendo? Crianças, a primeira palavra que eu tenho aqui na minha mão é a palavra colete. Qual é a primeira letra da palavra colete? É a mesma letra do Caio, da Carla. A primeira letra que inicia esses nomes é a letra C. Vamos achar a letra C aqui no alfabeto? Letra A, B, olha o B do boi. C, a letra C está aqui. Letra C de colete. A próxima palavra que nós vamos colocar é a palavra espelho. Lembram que a gente já viu uma palavra que começava com a mesma letra, a estrela, que também é a letra da Estela, é a letra E. Vamos achar a letra E? Paramos aqui no C. C, D, E. Achamos a letra E de espelho. A próxima palavra que eu tenho aqui é a palavra gorro. Gorro não tá lembrando a mesma letra do gato? Sim, é a letra G. Vamos achar a letra G de gorro? Paramos aqui na letra E. E, F, G. Achamos a letra G de gorro. Agora, crianças, próxima palavra. Meias. Meias. Não parece a mesma letra do maluquinho? É a letra M. Vamos achar a letra M aqui? Então, paramos no G. G, H, I, J, K, L, M. M que é do maluquinho, que também é o M de meias. Então, eu vou tirar o maluquinho daqui e vou colocar a palavra meias. Vou deixar o maluquinho aqui, tá? Porque ele também começa com M, mas nós trocamos agora a referência, certo? Então, a última palavra que eu tenho aqui é a palavra relógio. Então, vamos achar a letra que inicia relógio. Não parece do Romeu? Que letra é essa? A letra R. Então, paramos aqui no M. Vamos achar a letra R. M, N, O, P, Q, R. Olha o R do Romeu que eu falei para vocês. O Romeu está aqui. Nós vamos trocar. Nós vamos tirar o Romeu e vamos colocar o relógio, que também começa com a letra R, tá? Vou deixar aqui guardado esta outra referência. Terminamos as palavras, mas vamos continuar a leitura do alfabeto? R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Crianças, quantas coisas nós aprendemos hoje, não é mesmo? E a nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!